Olá pessoal, bem-vindos ao seu canal Artesanando por aí. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um imã de geladeira em forma de borboleta a partir de garrafas PET. Então vou precisar desses materiais e esse molde de borboleta. Se você não conseguir recortar sem o molde, você precisa fazer um molde antes de começar a recortar a parte da garrafa. Então pego essa parte do meio da garrafa que ela é lisa. Mas essa outra parte ela pode ser reservada para outro tipo de artesanato, para outra coisa, certo? Bem como a parte do gargalo também, certo? E esse imã de geladeira em forma de borboleta, na verdade a borboleta você pode utilizar também para ornamentar festas infantis e também fazer brincadeiras com os seus filhos ou com os seus alunos também, fazendo artesanato e reaproveitando esses materiais. E lembrando que se for fazer com criança, você vai sempre utilizar uma tesoura sem ponta, certo? Então eu não preciso de um molde, porque eu já tenho prática, aí eu começo a cortar essa borboleta. Aliás, no formato da borboleta, bem direitinho. Aí vocês vão perceber que ela vai ficar, quando eu abrir ela vai ficar no formato da borboleta. Essa parte de cima eu deixo desse tamanho para fazer as anteninhas da borboleta, certo? E lembrando que você pode pintar de várias cores, as cores que você preferir, junto com seu filho ou com seus alunos, ou mesmo preparando alguma coisa para alguma festa de aniversário ou alguma ornamentação, certo? Então, você vai ficar livre para fazer isso. Então eu dobro, faço esses vínculos para essa parte da garrafa não ficar enrolando, ela ficar abertinha. Essas marcas são preferenciais, você pode fazer ou não, dependendo de você. Eu fiz só para você ter a noção de como fica a borboleta depois que ela é pronta, depois que ela é recortada, certo? Sendo que ainda falta pintar da cor que você quiser. Quando você faz um desenho de um lado, é só você espelhar, dobrando as duas partes para fazer o mesmo desenho, ok? Ela vai ficar assim. Então você escolhe as tintas, como eu já disse, da cor que você preferir para pintar a sua borboleta junto com seu filho, seu aluno, ou você mesmo para alguma ornamentação, certo? Lembrando que as tintas eu usei em caráter de demonstração, mas a tinta mais adequada é a tinta acrílica ou a óleo. Mas como você vai trabalhar com o seu filho ou seu aluno, você pode utilizar a tinta acrílica. Ela adere melhor na superfície do plástico do que aquelas tintas de tecido. Eu usei a tinta de tecido somente para efeito de demonstração, ok? E essas marcas de pincéis, elas vão desaparecendo conforme elas vão secando. E o ideal que você pinte é a partir do momento em que ela seca. Aí você passa uma demão que ela vai ficar muito mais bonita. E lembrando que essas marcas de pincéis, elas vão desaparecendo à medida que a tinta vai secando. Ela vai ficar uma superfície bem lisinha e bem bonita, bem acabada. Certo? Eu fiz esse contorno. Aliás, primeiro eu fiz a antena, aí depois eu fiz o contorno com essa tinta mais clarinha, é um azul bem claro, mas você pode optar por deixar ela mesmo sem esse contorno. Como eu contornei ainda com a tinta úmida, ela não aderiu muito bem, certo? O ideal sempre é esperar secar, mas como a gente está fazendo aqui um passo a passo e é rapidinho, aí dá para você perceber como você vai fazer sem nenhum problema. Então ficou assim. E aí, gostaram do nosso conteúdo?